Perguntas são importantes, mas perguntas certas. Tem perguntas que é questionando, tem perguntas que não levam a nada, mas tem perguntas que incomodam, que são perguntas que muitas vezes Deus está esperando que a gente faça. Sabia? Não é problema você perguntar. Aqui nessa passagem, a pergunta de Davi foi uma pergunta que trouxe um transtorno. Uma pergunta. Davi foi lá na guerra levar comida para os seus irmãos, mantimento para eles. Eram 2 irmãos que estavam na guerra. Quando Davi chegou e viu o povo todo acovardado, amedrontado, Davi olhou aquilo e se espantou. Ele pensou: o que está acontecendo aqui? Enquanto Davi está olhando aquilo tudo ali, é impressionante a visão de Davi, porque Davi olhou isso tudo, a covardia, todo mundo amedrontado, mas aquilo não lhe influenciou em nada. Davi conhecia o Senhor, Davi estava lá pastando as ovelhas, louvando, adorando ao Senhor, falando com Deus, ele conhecia o Senhor, sabia quem era Deus. Davi não ouviu a ameaça pelos outros. Primeiro ele viu a aparência de medo e pânico de todo mundo, mas depois ele ouviu diretamente quem? Golias. Davi viu Golias e Davi ouviu Golias. Davi, sua estatura era pequena, mas olhar o tamanho daquele homem, ao ouvir o que aquele homem está dizendo, não lhe provocou medo ou ansiedade, nada. Essa é a nossa posição. Esta é a nossa posição em Cristo Jesus. É olhar as situações, é ouvir as situações, ver as situações e não se contaminar, continuar olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É continuar crendo que o Senhor é Senhor das batalhas, é Senhor de vitória, é Senhor que está acima das aparências e acima do que a gente ouve. Em nome de Jesus, suas ameaças não vão continuar. O que você está vendo que tem te amedrontado não vai continuar neste ano na tua vida. Vai cair por terra, porque seus ouvidos e seus olhos estão voltados para o Deus dos exércitos, Todo-Poderoso. Aleluia. Davi aqui, ao ver o tamanho de Golias, ao ouvir as suas palavras, nenhuma daquelas situações lhe trouxe pânico ou insegurança. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Bem, quando ele está ali, viu aquilo tudo, igual todos estão vendo, ouviu as mesmas palavras que todos estão ouvindo, eles começam a falar: viste aquele homem que subiu, viste, com quem diz, você está vendo também, você chegou aqui agora para trazer alguma coisa para os seus irmãos, tu viu as palavras que ele falou? Davi ouviu e viu. Mas eles não só estão falando ali para Davi, para o grupo que está ali com ele, não só estão falando sobre o tamanho de Golias, sobre as ameaças de Golias, não estão só falando isso. Eles vão e falam uma frase. Primeira coisa: a quem o matar. Davi pensou assim: essa é a minha linguagem. Essa é a minha linguagem. Quem o matar. Quantas situações que vêm sobre nós, mas nós nunca pensamos em exterminar a situação. Em nome de Jesus, você não vai levar nenhuma ameaça em paz. Não, a tua paz vem da guerra que já foi vencida. Jesus já venceu por você, por mim, por nós. Quando ele viu aquilo tudo, Davi pensou: gente,
matar esse cara é tão fácil, porque ele não está lutando com eles, ele está lutando com Deus. E quem luta com Deus já está vencido há muito tempo, porque não dá nem para lutar com Deus, porque não tem como lutar com ele. Quando eles falaram a quem o matar Golias, a quem o matar, na mente dele já veio assim, vitória. Ele não pensou em matar, ele já pensou na vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos crer na Bíblia, precisamos crer na palavra. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ou seja, qualquer batalha tua, você já é vencedor. Qualquer batalha tua, você já é vencedor. Você já entra na batalha vencendo. O que darão ao homem que ferir ele? O que darão ao homem que tirar essa afronta de Israel? Quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? O que darão? Uma pergunta que deixou as pessoas realmente sem respostas. E deixou o seu irmão oprimido, porque não entendia a unção que estava sobre Davi. Não entendia que Davi conhecia ao Senhor. Não entendia que Davi tinha um relacionamento realmente grande com Deus. Por isso a Bíblia fala em Atos 13, 22, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Depois dessa humilhação, depois de Eliabe falar tantas coisas para Davi, a Bíblia nos fala no versículo 30, que Davi se desviou dele para outro. Davi se desviou de Eliabe, com quem diz, eu não posso ficar ouvindo esse cara. Ele se desviou do irmão, mas não se desviou de Golias. Ele se desvia de Eliabe, mas vai de encontro a Golias. A pergunta de Davi, em outras palavras, foi, o que vai vir depois de eu enfrentar isso? Quando você vence uma tentação, o que vem depois é a graça, alegria, paz, recompensas. Ele não está preocupado em enfrentar, ele está preocupado que vai vir depois. Geralmente, quando enfrentamos no mundo espiritual situações, nós nunca pensamos no que poderá vir depois. A gente sempre está preocupado com o que estamos enfrentando. Aprendemos com Davi que nós precisamos andar em direção à solução, não a problema. Davi largou as fileiras e partiu para cima de Golias na luta. Davi, quando partiu para cima do filisteu, você acha que ele está pensando no quê? Ai, lá vou eu, misericórdia. Ô Senhor, me guarda. Ô Jesus, tem misericórdia de mim agora. Foi? Não. Ele não está olhando o filisteu, como um problema, como dificuldade. Ele está olhando o filisteu como solução. Vamos aprender isso, irmãos. Ande em direção à solução. Porque tem muitas soluções que só podem vir a nós por causa do problema. E tem problema que o próprio Deus permite que venha para que a gente chegue na solução. Em outras palavras, Golias não era o fim, era o início de um grande futuro para Davi. Creia. Prepare a tua vida para receber coisas grandes. Davi não se preparou para a guerra. Davi pegou 5 pedrinhas e alforje, que era o que ele sabia fazer muito bem, atirar pedra. Davi não orou pedindo direção a Deus para enfrentar Golias. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Vai lá ler a história toda. Sabe por quê? Quando a gente sabe o que tem que ser feito para a glória de Deus, não pergunte a Deus o que fazer, vá e faça, e Ele vai te honrar. Não deixe o medo bloquear
o teu caminho em direção ao melhor de Deus para a sua vida. Hoje você vai declarar a todo medo e insegurança: chega! Você não vai bloquear mais o meu caminho, o caminho da minha vitória, o caminho realmente que eu vou trilhar para chegar no meu sucesso, no meu futuro. Chega! Em nome do Senhor dos Exércitos, eu sou mais que vencedor.